E aí pessoal do primeiro ano, estamos aqui para mais uma aula de Química com conteúdo novo. Na aula de hoje a gente vai trabalhar um grupo de substâncias conhecido como hidróxidos, que também podem ser chamados de bases. E esse grupo de substâncias vai se juntar a um grupo que nós estudamos na aula passada, que são os ácidos. Então, ao fim dessa aula, vocês terão estudado duas funções inorgânicas, os ácidos e os hidróxidos. Bora lá? Vamos começar pelos hidróxidos. Turma, os hidróxidos, eles são compostos iônicos. Lembrando, compostos iônicos é aquele em que um elemento perde elétron e o outro ganha. Então você acaba tendo um positivo e um negativo. Só que esse negativo, que é o ânion, sempre vai ter que ser o OH-. Aliás, o nome desse ânion OH- é hidróxido. Turma, os hidróxidos, além da ligação iônica, que é aquela em que você dá um elétron e o outro recebe, a gente também vai ter uma ligação covalente. Então, pela primeira vez, eu estou mostrando para vocês um composto que faz ligação iônica e covalente ao mesmo tempo. E eu já vou mostrar o que acontece, tá? Apesar dos hidróxidos fazerem os dois tipos de ligação, quando você vai estudar as características dos hidróxidos, pessoal, prevalece a característica de compostos iônicos. Então, tudo que eu passei para vocês sobre compostos iônicos, que são sólidos a temperaturas ambiente, que não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas conduz corrente elétrica no estado líquido e aquoso, porque sofre dissociação na água, tudo que foi ensinado para vocês sobre compostos iônicos é válido para os hidróxidos, correto? Bem, e como que funciona um tal do hidróxido, pessoal? Como primeiro exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, ele vai ter um átomo de sódio, que é um átomo da família 1 e possui um elétron na última camada. E ele vai ter também o hidróxido, que é uma combinação do oxigênio, um elemento da família 16, ou seja, 6 elétrons à última camada, com o hidrogênio, que pertence a nenhum grupo. O hidrogênio ele não tem família e tem um elétron na última camada. Como nós já víamos estudando, pessoal, o hidrogênio, para ele ficar satisfeito, ele precisa de 2 elétrons. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai fazer uma ligação covalente com o oxigênio, certo? Fazendo essa ligação covalente, o hidrogênio está satisfeito, mas o oxigênio ainda não. O oxigênio, por ter 6 elétrons, ele precisava ganhar 2. Fazendo essa ligação com o hidrogênio, ele ganhou um só. Ele está com 7. Para ele ficar satisfeito, ele precisa ganhar ainda mais um elétron. Bem, o sódio, ele quer perder. Bem, o oxigênio ele precisa ganhar um elétron e o sódio precisa perder. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? O sódio vai dar esse elétron para o oxigênio. E olha só, aqui nós tivemos os dois tipos de ligação. A covalente, entre o O e o H, que está sendo compartilhado. E nós também tivemos a ligação iônica entre o sódio e o oxigênio. Afinal, o sódio perdeu e o oxigênio ganhou. Lembrando, pessoal, que como funciona a ligação iônica? Quem perde elétrons acaba ficando com carga positiva, então vira Na+. E o oxigênio, na verdade, toda essa estrutura aqui do O combinado com o H, ela vai acabar ficando com uma carga negativa. Porque essa estrutura de O combinado com H ganhou um elétron, O oxigênio ganhou um elétron. Então, quem ganha elétron fica com carga negativa. E isso aqui é o ânion hidróxido, É o tal do OH-. Beleza? Então, fechamos aqui o hidróxido de sódio. A fórmula desse composto, turma, é NaOH. Então, é a combinação do sódio com O e com H. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos discutir agora, pessoal, a situação do hidróxido de cálcio. O cálcio, ele é um elemento da família 2, ele possui 2 elétrons à última camada, enquanto o hidróxido a gente sabe que é a combinação de O com H. E essa combinação de O com H
tem uma ligação aqui, né? Entre o O e o H. O que acontece nesse caso, pessoal? O oxigênio ele ainda não está satisfeito, ele precisa ganhar um elétron, e o cálcio ele precisa perder 2. Então, para resolver esse problema aqui, o cálcio vai dar um elétron para o oxigênio. Resolvido o problema, mas resolvido esse problema em partes. Por quê? Porque esse O já está feliz, ganhou os 2 elétrons que queria, só que o cálcio ainda não. O cálcio ele não perdeu os 2 elétrons que ele queria ter perdido. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que desenhar outra estrutura conhecida como hidróxido. Tá? Então, essa estrutura conhecida como hidróxido, a gente vai repetir ela. Porque repetindo ela, essa estrutura aqui de baixo ela vai poder ganhar outro elétron. E agora sim está todo mundo satisfeito. O cálcio perdeu os 2 elétrons, cada oxigênio ganhou 1. No fim das contas, nós vamos ter então o cálcio 2+, afinal ele perdeu 2 elétrons, e vou separar aqui para não confundir, tá? A parte de cima com a parte de baixo, e nós vamos ter 2 OH-, tá? 2 ânions hidróxidos. Então, para cada cátion cálcio, nós iremos precisar de 2 ânions hidróxido. E aqui, pessoal, nós temos um caso interessante. A fórmula do hidróxido de cálcio ela vai ser escrita da seguinte maneira. O cálcio, como eu tenho 2 ânions hidróxido, eu vou colocar aqui CaOH entre parênteses 2, indicando a presença, então, de 2 ânions hidróxidos, de 2 OH. Por que essa aqui é a fórmula correta? Porque, por exemplo, a gente não pode escrever desse jeito aqui, ó. Pessoal, essa opção que eu acabei de trazer para vocês, ela está errada, porque dessa maneira aqui, você vai entender que tem um cálcio, um oxigênio e 2 hidrogênios, sendo que a estrutura é formada por um cálcio, 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Ou seja, isso aqui está errado. E alguns de vocês podem pensar também, professor, por que você não escreve assim então, ó, CaO2 e H2? Essa fórmula, em termos de quantidade, ela estaria correta, né? Afinal, realmente, é um cálcio, 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Mas não vamos adotar essa notação. Por quê, pessoal? Porque o ânion, que é uma estrutura fechada aqui, ele é formado somente pela combinação de um O e de um H. Tá? Essa estrutura de um O e de um H, ela repete-se 2 vezes. Então, para eu deixar claro que a estrutura é formada somente por um O e por um H, eu mantenho OH, e para dizer que repete-se 2 vezes, eu coloco um 2. Tá? Se eu escrevo dessa maneira como está escrito aqui, eu não tenho nenhuma pista de como que são as ligações covalentes, de como que elas estão sendo feitas. Eu sei a quantidade certinha, mas eu não sei que está sendo feita a combinação de um O com um H. Tá? Então, nós não iremos adotar essa notação também. O correto é essa aqui de cima. Beleza? E se eu for fazer o hidróxido de alumínio? Pessoal, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu não vou mais ficar desenhando, porque senão eu vou perder muito tempo. Tá? O hidróxido de alumínio ele funciona da seguinte maneira. Nós temos o alumínio, que é um elemento da família 13. É um elemento que possui 3 elétrons. E quem tem 3 elétrons vai ter tendência de perder 3 elétrons. Tá? Bem, se tem tendência de perder 3 elétrons, a tendência é de formar o cátion 3+. Como eu quero fazer o hidróxido de alumínio, eu vou juntar com o ânion OH-. Eu vou fazer isso aqui para não precisar apelar para o desenho, igual a gente fazia com ligações iônicas. E aí, pessoal, tem um macetezinho que a gente estudou lá nas ligações iônicas, que é um macetezinho de você inverter os números. Tá? Coloca o positivo na frente, que é o caso do alumínio, depois o negativo, que é o hidróxido, inverte os números, e nós chegaremos à fórmula que é o seguinte, ó. Esse 1 do hidróxido foi para o alumínio, então nós teremos
um alumínio. E esse 3 do alumínio vem para o hidróxido. Nós teremos 3 hidróxidos e como que a gente representa isso? Lembre-se de utilizar o parênteses. OH, que é a estrutura do hidróxido, 3. Tá? Então, ó, tá vendo que esse hidróxido de alumínio eu fiz ele mais rápido que de cálcio, porque eu fiz ele usando macete. Eu não apelei para ficar desenhando. Até porque se for ficar desenhando eu vou perder bastante tempo. Certo? Bem, então, pessoal, em resumo, hidróxido vai ser a combinação de um cátion, de alguém que seja positivo, como, por exemplo, o alumínio 3+, o cálcio 2+, ou sódio mais, né? Com o ânion OH-. E aí, pessoal, na página 209 do livro de vocês, tá? Vocês vão encontrar duas tabelinhas. Essas duas tabelas são tabelas de cátions, beleza? Então vocês, para fazer os exercícios, tenham em mão o livro, e aí toda vez que você precisar de um cátion para desenhar um hidróxido, você consulta essas duas tabelas aqui, beleza? E por que são duas tabelas, pessoal? Porque existem dois tipos de cátion. Existem os cátions de carga fixa, que é os casos que nós acabamos de estudar, que é o caso do sódio, né, que é o caso do cálcio e do alumínio. E o que significa carga fixa, pessoal? Significa que esse número aqui em cima, ele vai ser sempre o mesmo, ele nunca muda. Então, existe alumínio 3+, mas não existe, é impossível, por exemplo, existir um alumínio 2+, tá? Por quê? Porque o alumínio, ele é um elemento que possui carga fixa. Então, a primeira tabela que está na parte de cima do livro são os de carga fixa. Na tabela de baixo, vocês vão encontrar cátions de carga variável, que é, por exemplo, o caso do ferro. O ferro ele pode ter carga 2+ ou carga 3+. E aí, pessoal, como a carga é variável, na hora da gente nomear, a gente tem que indicar aqui, ó, tá? O ferro 2+, a gente chama de ferro entre parênteses 2, enquanto o ferro 3+, a gente chama de ferro 3. Certo? O cobre também ele tem carga variável. Existe o cobre de carga 1, que a gente vai chamar de cobre entre parênteses 1, e existe o cobre de carga 2. Então, essa é a diferença entre os de carga fixa e de cargas variáveis. Beleza? Uma coisa importante, pessoal, quando a carga for fixa, você não coloca o número. Eu não posso, por exemplo, chamar isso aqui de sódio 1. Tá? Chamar isso de sódio 1 é redundante, é que nem você falar, vamos subir para cima. Tá? Porque quando você fala subir, já está implícito que é para cima. O sódio, como a carga dele é fixa, nunca muda, se eu falar sódio, já está implícito que a carga é 1. Então, eu não posso chamar de sódio 1, eu vou simplesmente chamar de sódio. Toda vez que a carga for fixa, é só o nome. Agora, quando a carga for variável, eu tenho que colocar um número em romano depois. Porque se eu falar ferro, eu não sei se eu estou falando do ferro 2 ou se eu estou falando do ferro 3. Tá? Então, quando a carga for variável, tem que pôr número. Que é o que eu escrevi aqui para vocês, tá, pessoal? Essa questão dos cátions. E o nome do composto, ele é o oposto da fórmula. Como assim, ó? A fórmula você começa com cátion e depois você coloca o ânion, o positivo, depois o negativo. Na hora de dar o nome, você vai fazer o contrário. Você vai dar o nome do ânion, que é o negativo, depois o do cátion, que é o positivo. Então vamos fazer o exercício aqui, ó. O exercício 1, ele quer saber qual é a fórmula e o nome dos hidróxidos formados com os... Aqui está escrito errado, né? Essa lista que nós temos aqui não são de ânions. Essa lista que nós temos aqui embaixo são de cátions. Então, corrigido o enunciado. Pessoal, como que a gente forma um hidróxido com o estrôncio? A gente vai combinar ele com o ânion OH-. Feito isso, nós vamos inverter as cargas. E ao inverter as nossas cargas, nós vamos ter então um estrôncio
e 2 hidróxidos. Então, a fórmula é SrO2. Qual é o nome, pessoal? O nome é o contrário, né? Primeiro o nome do negativo, hidróxido. Depois o nome do positivo, que é o estrôncio. Só que nesse caso aqui, vocês teriam que consultar a tabela. O estrôncio, ele tem carga fixa ou não? Consultando a tabela, você vai ver que o estrôncio tem carga fixa. Tá? Então, como ele tem carga fixa, fechou aqui, você não coloca o número. Agora, quando nós formos fazer o item B, que é com o cromo, a gente vai fazer a mesma coisa, vamos inverter as cargas, 3 para lá, 1 para cá. A fórmula obtida, então, vai ser 1 cromo e 3 hidróxidos. E o nome do meu composto vai ser hidróxido de crômio. Só que aí você vai ter que consultar, galera. O crômio, ele tem carga fixa ou carga variável? E se vocês consultarem a tabela, vocês vão descobrir que existe o cromo de carga 2 e existe o de carga 3. Nesse item B foi usado de carga 3, logo nós temos o hidróxido de crômio 3. Se esquecer de pôr esse número, está errado. Tá? Tem que pôr. Então lembre-se, se a carga for fixa, não coloca número. Se a carga for variável, coloca número. Tá? Com o lítio agora, pessoal, como que nós faremos o hidróxido de lítio? Inverte, né? 1 para lá, 1 para cá. Então, nós vamos ter um lítio e um hidróxido. E aí, pessoal, como tem um de cada, você não precisa de parênteses, né? Você vai usar o parênteses quando você quiser indicar que existem 2, 3, 4, tá? Quando existe um só, você não precisa de parênteses. Na hora de dar o nome, nós teremos, então, o hidróxido de lítio. E aí, consulta na tabela, o lítio é carga fixa ou variável? Ele é fixo, então não coloca número. E por fim, para nós finalmente finalizarmos aqui, vamos fazer com o chumbo Pb4+. Nós vamos inverter então as cargas, 4 para lá, 1 para cá. Então chegaremos à fórmula Pb entre parênteses OH4. Nome do composto: hidróxido de chumbo. E o chumbo, ele possui carga variável. Existe o chumbo de carga 2 e o de carga 4. Nesse caso aqui, foi usado o chumbo de carga 4, então nós temos o hidróxido de chumbo 4. Fechamos o nosso primeiro exemplo. O nosso segundo exemplo, pessoal, ele me dá o nome e ele quer a fórmula. Então aqui, ó, hidróxido de mercúrio 2. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mercúrio de carga 2, né? Existe o mercúrio de carga 1 e o de carga 2, e vou juntar com o hidróxido. E aí, aquele esqueminha de sempre, né? Inverte os números das cargas. Nós vamos ter, então, 1 mercúrio e 2 hidróxidos. E o hidróxido de prata, pessoal, tá vendo que não tem número? Significa que a prata ela é carga fixa. Se você não sabe a carga da prata, você consulta na tabela. Consultando na tabela, você irá descobrir que a prata tem carga 1. O hidróxido você já sabe, que é o H-. Então, nós vamos simplesmente inverter. E nós chegaremos, então, ao nosso hidróxido de prata. 1 de cada. E o exercício 3, a fórmula está pronta, ele quer um nome. Tá? E basicamente para fazer isso, pessoal, você simplesmente consulta a tabela, carga fixa ou carga variável. O bismuto, se você constar na tabela, ele é carga fixa. Então, o nome disso aqui é hidróxido de bismuto. Acabou. Já o cobre, ele é carga variável. Existe o cobre de carga 1 e existe o cobre de carga 2.
Qual que foi o cobre utilizado nesse exemplo B? Bem, se fosse o cobre de carga 2, eu precisaria ter 2 hidróxidos, não é? O que não é o caso aqui. Tá? Como eu tenho um hidróxido só, eu sei que foi utilizado o cobre de carga 1. Então, o nome desse composto é hidróxido de cobre 1. Então, fechamos aqui a parte de hidróxidos.